Oi, Átila, boa noite. Vamos resolver essa tua questão agora. Vê. O enunciado, vamos ao enunciado que é o mais importante, né? Ele pergunta, basicamente, qual é a distinção desses dois textos ao falar sobre o tema meio ambiente. Uma distinção no recorte sobre o mesmo assunto, isso por quê? Ou seja, o porquê que existe essa distinção entre esses textos ao falar sobre esse assunto do meio ambiente. Antes de começar a questão, vou te falar o ponto principal, assim. As questões do Enem, as alternativas, elas induzem, tem muita casca de banana, assim, induzem muito você a ficar balançado, enfim. Elas não são, às vezes, tipo, não é aquela coisa tão clara. Mas, se apegando ao enunciado, fica mais fácil. Então, vamos lá, a gente se apega no enunciado, que ele fala o porquê existe uma distinção no recorte, certo? Vamos lá. Agora vamos analisar os textos. O primeiro texto, você vê que é uma campanha de conscientização, realmente, ele escreve aqui isso, é uma campanha de conscientização, certo? E ele fala, mais ação, aqui tem um mais, é porque não tá dando pra ver, né? Mais ação para preservar a natureza, mês do meio ambiente. TJCE na Agenda 2030. Agenda 2030 é um programa da ONU que alguns países se comprometeram a bater algumas metas até o ano de 2030. Mas enfim, não vem tanto ao caso, é só para tu saber o que é. E aí, esse primeiro texto a gente vê que é uma campanha de conscientização e ele, digamos assim, ele é mais esperançoso, certo? Vou colocar aqui tem mais esperança. Ele é mais positivo, certo? Do que esse texto 2, que é uma música, certo? De Luiz Gonzaga, não sei se tu conhece, mas é uma música. E aí, essa música fala como? Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pinga boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, ele repete, né? Não vou ler de novo. Aí que ele fala, cadê a flor que estava aqui, poluição comeu. O peixe que estava no mar, o peixe que é do mar, a poluição comeu. E o verde onde é que está, a poluição comeu, nem o Chico Mendes sobreviveu. Então, assim, esse texto aqui, ele é bem menos esperançoso, certo? Ele é mais pessimista, certo? Vou colocar aqui P de pessimista. Ele é menos esperançoso, certo? Ele destaca que não tem mais o que fazer, que a poluição comeu, que o peixe morreu, que Chico Mendes morreu, que não dá mais para plantar. Enfim, ele é bem menos esperançoso do que o texto 1. Ele realmente está trazendo esse lado mais negativo, falando que não tem mais jeito, basicamente, certo? Então, essa é a principal diferença entre esses dois textos, é que um é mais positivo e o outro é mais negativo. Um traz a esperança de ainda existir uma preservação do meio ambiente e o segundo não traz essa esperança. Esse segundo, muito pelo contrário, Ele é mais pessimista, ele vem mostrando que não tem mais muito jeito, certo? Então, essa é a distinção no recorte, essa é a distinção do recorte de cada um, sabe? Então, vamos para as alternativas. Letra A. O texto 2 cita Chico Mendes, cuja morte apresentou o fim da natureza. De certa... Tipo assim, até dá certo essa alternativa, porque ele traz aqui no final da música isso de nem o Chico Mendes sobreviveu, como uma forma de... Porque Chico Mendes, ele é um símbolo da preservação do meio ambiente. Então, se Chico Mendes, que é um símbolo da preservação do meio ambiente, morreu, é porque realmente não tem mais jeito. Então, realmente, o texto 2, ele cita Chico Mendes, cuja morte representou o fim da natureza. Tipo assim, essa morte dele está representando o fim da natureza. Mas não é isso que o enunciado está pedindo. Essa alternativa ela traz uma interpretação certa de uma parte do texto 2, mas ela não responde à pergunta, ela não responde do porquê existe uma distinção entre esses dois textos. Então, não é a letra A, né? A gente corta a letra A. A letra B, que foi a que tu marcou, fala assim, o texto 1 faz um alerta do valor da ação para a salvação do meio ambiente. Certo também, tipo assim, o texto 1, ele traz ele traz o valor da ação, ele diz mais ação para preservar a natureza, ele mostra o valor da ação para a salvação do meio ambiente.
Mas, da mesma forma da letra A, essa alternativa ela não responde o nosso enunciado, ela não responde o porquê que existe uma diferença entre esses dois textos. Ela só está fazendo uma análise correta, mas é só uma análise do texto 1. Ela não está fazendo uma interligação entre esses dois textos, não está falando por que existe essa distinção entre eles, certo? Então, também não é a letra B por conta disso. A alternativa letra C, ela fala assim: o texto 2 é uma poesia e o texto 1 é uma campanha de conscientização. Essa letra C ela já traz uma comparação maior entre os textos, já fala de um, já fala de outro, fala que o texto 1 é uma campanha de conscientização, que realmente é, mas fala que o texto 2 é uma poesia. E esse texto, como você mesma disse, não é uma poesia, é uma música. Quem vê assim, né, quem não conhece essa música, realmente pode achar que é um poema, ou quem não se atenta aqui, ó, em Luiz Gonzaga, que é um cantor, né? É bem legal tu ver, inclusive, as fontes dos textos, porque isso às vezes nos dá algumas dicas. Por exemplo, se tu não conhece, eu acredito que tu conhece, se tu for aqui do Nordeste, de Pernambuco. Mas se não conhecia, Luiz Gonzaga ele é um cantor, então provavelmente isso não é uma poesia, é uma música, certo? Então não é a letra C também. A letra D. Escancara o fim da esperança para a salvação da natureza. Essa aqui realmente ela tá errada, porque o texto não é o texto 1 que faz isso, que escancara o fim da esperança, é o texto 2. Muito pelo contrário, como a gente viu, o texto 1 ele traz esperança, certo? E aí só sobra a letra C para ser nosso gabarito, e aí vamos ler. O texto 2 torna inútil o alerta feito no texto 1, já que não restou o que salvar. Justamente, o texto 2 ele traz essa coisa pessimista que o texto 1 ainda diz existir uma esperança, enquanto o texto 2 fala que não tem mais como, entende? Que acabou. Então, essa é a grande diferença, essa é a grande distinção que o nosso enunciado está pedindo. O 2, ele torna inútil o alerta feito no texto 1, já que não restou o que salvar. Exatamente. Tipo assim, o alerta que esse texto. Esse alerta feito. Desculpa esse barulho, é um carro de som passando. Mas, justamente, esse texto 2 ele vai de encontro com o texto 1. Ele faz com que. Mostra que não existe mais isso de conscientização, que não existe isso mais de ação, que não adianta mais, porque não restou mais o que salvar. Entende? Essa é a diferença entre os textos. É essa questão do um ser mais esperançoso e o 2 ser mais pessimista. E a letra A, ela traz isso pra gente, traz esse encontro entre eles, certo? Essa divergência entre eles. Então é isso. Espero que tu tenha entendido. E se tu não entendeu, manda de volta a dúvida que eu tento explicar melhor. E se tu tiver entendido, se tu puder comentar nos comentários que entendeu, pra eu ficar despreocupada, porque tem aluno que não entende e não manda de volta, certo? E aí eu fico achando que não entendeu, enfim, que desistiu. É isso. Boa noite, Atila. Bons estudos.